Boa tarde a todos. Boa tarde para quem está no Brasil nos ouvindo agora, que é mais ou menos 15 horas. Boa tarde também para quem está em Portugal e também para quem está em outros lugares do mundo. Pedimos desculpa por conta do atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas hoje nós iremos apresentar o evento, o quinto Como Escrever um Relatório, né, organizado pelo NELB, com o tema Planejamento e Execução da Escrita Acadêmica. Vai ser coordenado pelo professor doutor Homero Chiaraba, o professor que é doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, tendo atuado como professor substituto de metodologia de pesquisa, atualmente na mesma universidade, é professor da Maestra Estado, Governo e Políticas Públicas da FASC, onde orienta dissertações de mestrado. E também possui mestrado das Empresas do Trabalho na Universidade de Santiago e especializou-se em epistemologia e metodologia jurídica e filosofia do tributo. O professor hoje vai nos ajudar nessa caminhada, que é escrever relatórios tanto para o público de mestrandos e quem está fazendo doutoramento na Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito. E é isso, eu agradeço a todos que estão presentes, desejo a todos um ótimo evento, é uma ótima oportunidade para tirar dúvidas, para perguntar e para nos aprendermos ainda mais e trocar figurinhas com o professor. É com o doutor, professor. Está mutado, professor. Muito boa tarde. Agora estão me ouvindo. Muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo, em Portugal, no Brasil, em outros lugares. Muito obrigado, Carlos, pela recepção. Eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez convosco. O ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui participando desse projeto. Estou aqui de novo. Imagino que isso seja um reconhecimento, muito embora a minha apresentação tenha sido um tanto humilde. E fico contente de ter essa oportunidade de vir aqui dar continuidade a esse trabalho, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu acho que vocês precisam autorizar. Não está autorizado ainda. Vamos autorizar sim. Eu estou apertando aqui para compartilhar, só que ele disse que não pode ainda. Agora foi. Foi. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e aí já... Estão enxergando aí, então, né? Está perfeito. Ótimo. Deixa eu só diminuir essa telinha, botar ela de lado aqui. Bem, então, boa tarde mais uma vez. O título da palestra de hoje é Planejamento e Execução da Escrita Acadêmica. E eu acrescentei esse subtítulo aqui, Passos para um Relatório Bem-Sucedido. Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou o Dr. Homero Chiaraba. Na verdade, o slide ficou ao contrário aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Saiu na ordem errada aqui. Agradecer o NELB, a Faculdade de Direito de Lisboa, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, como eu já disse. Gostaria de agradecer também ao professor Dr. Olival Freire, o LACIC, o Laboratório de História das Ciências, e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Filosofia e História das Ciências, no qual eu passei o ano passado como realizando estágio pós-doutorado, concluí agora no mês passado, e também a doutoranda Fernanda Braga, que faz parte do laboratório e do programa, que foi uma interlocutora na construção dessa palestra aqui. Então, gostaria de deixar registrado o agradecimento a esses parceiros. E também gostaria de agradecer
cumprimentar e agradecer o grupo, né, o nosso grupo de pesquisa que o NELB organiza, que a gente chama carinhosamente de Os Tribunais, né? O nome dele é grandão. Então, cumprimentar também os colegas do grupo e especialmente a senhora professora doutora Isabel Graz, com quem eu tenho tido o prazer de aprender muito, né, nos últimos meses, né? E também gostaria de começar fazendo uma breve advertência de que, primeiramente, né, se alguém que está aqui já assistiu a intervenção do ano passado, pode identificar alguns pontos em comum, né? Essa intervenção de hoje, ela é um aperfeiçoamento. Então, ela tem alguns pontos em comum, tem algumas coisas a mais, tem algumas coisas que eu retirei, é um aperfeiçoamento. É um passo a mais para um momento no qual eu espero que isso se transforme em um manual de pesquisa e de escrita acadêmica propriamente dito, né? E uma segunda advertência é que a apresentação de hoje ela não tem um escopo teórico, mas um escopo prático. Então, eu estou muito mais preocupado aqui em compartilhar algumas das minhas experiências de pesquisa com vocês, porque eu acho que é isso que faz mais falta. Eu, quando eu era mestrando, era doutorando, o que eu sentia mais falta na minha trajetória era alguém que já tinha passado por aquele caminho, né? Que fosse diferente do meu orientador, evidentemente, porque o orientador ele acaba fazendo isso, mas de uma outra maneira. Eu sentia a falta de alguém que tivesse passado por aquele caminho e que me falasse um pouco de como é que foi a experiência dele ou dela nesse trajeto e passasse um pouco dessa experiência para mim. Então, hoje eu estou aqui buscando mais exercer um papel de como se fosse, não de um professor ou de um mentor, mas de alguém que já passou e principalmente que já sentiu o que vocês estão sentindo nesse momento, né? E quero compartilhar um pouco de vocês, compartilhar um pouco com vocês as estratégias que eu desenvolvi para superar isso e conseguir concluir os meus estudos acadêmicos com sucesso. Agora sim, o slide anterior, que é o próximo, na verdade, né? Quem sou eu? Me apresentando rapidamente, eu sou o Dr. Homero Charaba. Enquanto pesquisador, eu pesquiso epistemologia e metodologias jurídicas, história da ciência e filosofia do tributo. Como professor, o Carlos já teve a delicadeza de me apresentar, né? Já atuei como professor substituto de metodologia da pesquisa e atualmente eu estou como professor de instituições de direito público e privado, ambos na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, a instituição a qual aproveito também para deixar meus cumprimentos, né, sendo também minha alma mater. Tenho muito carinho por essa instituição. Então, passando aqui, eu gostaria de começar a fala de hoje. Carlos, eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho. Eu supus que seria o mesmo tempo do ano passado, mas eu não confirmei. Poderia me confirmar aí? A gente divide mais ou menos o evento em... pode ser 1 hora e uma hora depois para perguntas, enfim. A divisão fica com o professor, mas o tempo é o mesmo que antes. Ótimo, ótimo. Então, dá certinho. Foi mais ou menos o que eu planejei mesmo. Talvez até um pouco menos, né? Então, eu gostaria de começar a conversa de hoje trazendo esse texto, um trecho, na verdade, né, de um texto. O aforisma 51, do livro Mínima Moralia, de Theodor Adorno. Né? Se vocês contarem lá, dá o parágrafo 9 desse aforisma. Os textos assaz elaborados são como as teias de aranha, densos, concêntricos, transparentes, bem arquitravados e firmes. Absorvem em si tudo quanto ali vive. As metáforas que esquivamente passam por eles
convertem-se em presa nutritiva. A eles acodem todos os materiais. A solidez de uma concepção pode julgar-se segundo os recursos a citações. Onde o pensamento abriu um compartimento da realidade, deve penetrar sem violência do sujeito na câmara contígua. Preservar a sua relação com o objeto, logo que outros objetos se cristalizam à sua volta. Preserva a sua relação com o objeto, logo que outros objetos se cristalizam à sua volta. Com a luz que dirige para o seu objeto determinado, começam outros a brilhar. Esse trecho, eu acho assim, ele perfeito. Eu julgo ele a perfeita descrição de um texto acadêmico ideal. Ou, se você preferir, a ideal descrição de um texto acadêmico perfeito. Se a gente se deter um pouco sobre essas frases, né, como todas as frases do Adorno maravilhosas, os textos assaz elaborados são como teias de aranha. Então, bons textos são como teias de aranha. Como é que é uma teia de aranha, né? Ela vai, a aranha ela escolhe um centro ali, aí ela vai tecendo, né? E vai estruturando e faz aquelas ranhuras que acabam sendo fortificando a teia, né? E a teia acaba ficando uma coisa bonita, meio que um fractal. Eu gosto muito de dizer essa metáfora, o texto como um fractal, né? Um texto como, se você pegar um pedacinho do texto, ele vai reproduzir, um bom texto, né? Ele vai reproduzir a estrutura do todo, e o todo vai reproduzir a estrutura do pedaço, né? Da unidade, né? Então, os textos eles absorvem tudo quanto ele vive. Então, quando você se propõe a escrever sobre um determinado assunto, né? O bom texto ele exaure aquilo que você se propôs a fazer. Então, o segredo não é você tentar escrever sobre tudo, mas você, na verdade, tentar recortar ao máximo o seu olhar. Olha que interessante, né? As metáforas que esquivamente passam por eles convertem-se em presa nutritiva, ou seja, não utilize as metáforas, mas se utilizar, utilize como um recurso metodológico, né? Como uma forma de dizer algo que não possa ser dito de outra maneira e que leve o leitor a uma reflexão que ele não poderia ter sem o uso das metáforas. A eles acodem todos os materiais, quer dizer, a teia, qual é a característica da teia? Tudo que pega nela, ela prende, né? Você pensa, um mosquito cai nela, fica preso. A sua mão cai na teia, ela não vai ficar presa na teia, mas a teia vai ficar presa na sua mão, não é isso? Então, ela agarra em tudo que encosta nela. A solidez de uma concepção pode julgar-se segundo o recurso a citações, e veja que ele está falando aqui nem para usar muitas citações, nem para usar poucas citações, mas para usar citações de maneira precisa e, principalmente, utilizá-las, não só citar as coisas, né? Onde o pensamento abriu um compartimento da realidade, deve penetrar sem violência do sujeito na câmara contígua, né? Então, deve explorar, cada questão que for colocada no texto deve ser explorada e deve ser respondida ali no texto, né? Preservar a sua relação. Então, se tem uma questão que você não pode responder, não propõe essa questão, né? Preservar a sua relação com o objeto, logo que outros objetos se cristalizam à sua volta. É muito comum, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente perder o foco da pesquisa, não é isso? Em vez de você perder o foco da sua pesquisa ou do seu texto, concentra-se em um único objeto, né? Mas e os outros objetos que se relacionam com ele? E ele dá a resposta aqui também. Com a luz que dirige para o objeto determinado, começam a brilhar os outros. Deixe que outros objetos, outros temas, outros assuntos ganhem luz no seu texto, mas sob o reflexo do seu objeto principal. Então, eu posso mandar esse PDF para alguém e eles podem compartilhar pelo e-mail, mas eu acho que dá para compartilhar por aqui também, no final eu compartilho.
Mas, de qualquer maneira, procurem essa passagem, esse aforismo 51, deem uma lida e deem uma refletida boa sobre esse trecho especificamente. Eu acho que vale muito a pena. E é sobre esse trecho que essa apresentação está estruturada, né? Os bons filósofos têm essa capacidade, né? A gente pegar um parágrafo do que a pessoa escreveu e conseguir desenvolver de uma maneira quase como uma bonequinha russa, né? Aquele parágrafo em diversas ideias. Às vezes, pequenas frases, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, eu sistematizei, eu proponho a gente sistematizar esse processo de construção do relatório ou dos gêneros acadêmicos em geral em duas etapas. A etapa da pesquisa e a etapa da escrita. Cada uma dessas etapas estão divididas em 6 passos. Primeiro eu vou falar da etapa da pesquisa, depois eu vou falar da etapa da escrita. Certo? Então, começando pela etapa da pesquisa, aqui são os 6 passos que a gente vai seguir para desenvolver a nossa pesquisa. Primeiro, faça um diário. Sempre que você for começar a fazer uma pesquisa, comece fazendo um diário. Segundo, elabore uma pergunta. Terceiro, faça uma pesquisa prévia. Passo 4, identifique interlocutores. Passo 5, elabore um plano de ação. Passo 6, execute a pesquisa com sistematicidade. Vamos analisar passo a passo agora. Então, passo 1, faça um diário. Sempre que você for começar a desenvolver uma pesquisa, faça um diário. O diário é a ferramenta mais importante na pesquisa. É lá que você vai registrar tudo. É lá que você vai começar a construir as primeiras ideias e é lá que você vai começar a exercitar a sua escrita. Esse diário ele pode ser físico ou digital. Um diário físico tem a vantagem de estar sempre à mão, principalmente quando você vai na biblioteca e às vezes você não pode levar o equipamento eletrônico ou você até pode levar, mas a bateria acaba, não tem tomada perto, né? Às vezes você está consultando um setor de obras raras, obras antigas, e só pode entrar com o seu caderninho lá. Então, o diário físico tem essa vantagem. Por outro lado, você também tem o diário digital que tem as suas vantagens, né? Por exemplo, a possibilidade de você utilizar os hipertextos a seu favor, né? Então, você pode fazer uma pesquisa no Google acadêmico, por exemplo, salvar os resultados da sua pesquisa e já salvar com o link para acessar aqueles resultados. Você pode, por exemplo, se você usa uma ferramenta online como o Docs, por exemplo, você pode usar hiperlinks entre os documentos para você organizar as suas páginas de pesquisa. Mas o ideal que eu recomendo a todos, e particularmente a que eu faço, é utilizar os dois instrumentos, tanto o diário físico quanto o digital. O que eu faço eu tenho um caderninho de anotações que está sempre à mão, e nesse caderninho eu anoto tudo quanto for necessário. No final, eu pego essas anotações e eu sistematizo elas em um diário físico. E acaba sendo muito vantajoso trabalhar dessa forma. Então, primeiro passo, pegue um caderno ou abra um arquivo, abra uma pasta no seu computador ou na nuvem, abra um arquivo lá e chame ele de diário. Se você já tem um nome para o seu projeto, bote lá. Diário do relatório da disciplina X. Ok? Então, vamos para o segundo passo. Elabore uma pergunta. Tá? A pergunta ela é o ponto de partida de toda pesquisa. A pesquisa nada mais é do que a tentativa de você responder uma pergunta. Né? Por outro lado, a gente fala muito de projeto de pesquisa. Aqui no Brasil, particularmente, a gente tem um fetiche por esse documento chamado projeto de pesquisa, um fetiche que eu admiro os europeus por não terem esse fetiche, né? Fetichizar esse instrumento chamado projeto de pesquisa. Na verdade, é uma influência da academia norte-americana isso no Brasil, né? Que se fica teorizando sobre esse documento chamado projeto de pesquisa,
e formas corretas e formas incorretas de você fazer um projeto de pesquisa, quando, na verdade, se a gente for olhar para a história do pensamento científico, das práticas científicas, ou se a gente quiser dar um passo além e olhar para a própria história da filosofia, se apoiando num texto de Heidegger, intitulado, eu prometi que não ia ser nada teórico, né? Mas, enfim, eu me empolgo, um texto de Heidegger intitulado O que é isto, a filosofia. O Heidegger, ele começa, mas, enfim, a tese central que o Heidegger traz nesse texto é a ideia de que a filosofia começou com uma pergunta, né? Ela começou quando a primeira pessoa olhou para algo e perguntou o que é aquilo ali, né? Perguntou o que é a árvore, né? O que é o ser da árvore? O que é o ser doente? Não é o ser que está doente, não, viu, gente? É o ser da entidade, né? Qual é o ser que alimenta, que anima o ente, né? Então, que em grego, se eu não me engano, é algo como titoon. Então, toda a jornada do conhecimento humano começou com uma pergunta, né? Então, vamos lembrar de novo daquela metáfora. A metáfora pegou aqui, vamos agarrá-la com uma nutritiva presa e vamos lembrar da metáfora da teia de aranha, né? Para falar do nosso texto. E da ideia do fractal, né? Toda pesquisa ela reproduz em sua microestrutura esse princípio norteador da ciência inteira como uma macroestrutura da própria filosofia, né? Que é esse constante jogo de perguntas e respostas e novas perguntas que ainda não foram feitas, né? Então, sempre que você for começar uma pesquisa, comece por uma pergunta, né? Se você está com dificuldade de formular uma pergunta, o que é muito comum, né? O que eu faço quando eu vou começar a escrever algo e pesquisar algo e eu ainda não tenho uma pergunta em mente? Eu penso numa palavra, uma palavra-chave relacionada com o que eu quero estudar. Eu jogo aquela palavra-chave no papel e fico lá olhando para ela e fico pensando o que eu poderia perguntar em relação a essa coisa. E aí eu lembro da filosofia, lembro do texto do Heidegger e penso, a primeira pergunta que a gente pode fazer sobre qualquer coisa é o que é? Então, está com dificuldade de começar, não sabe por onde começar? Comece se perguntando o que é. Então, se você tem a intenção de questionar, por exemplo, vamos pegar um tema da atualidade aí, fake news, né? Fake news nas eleições. Poxa, eu não tenho a mínima ideia de por onde começar. Poxa, comece escrevendo no papel o que é liberdade de expressão. Ou, fake news é a sua palavra-chave, o que é fake news? Bem, fake news no direito eleitoral, talvez tenha um outro conceito aí que não esteja explícito nessa relação, mas que seja o conceito central, o que é liberdade de expressão no contexto eleitoral. Pronto, você pode começar por essa pergunta. O que é a liberdade de expressão no conceito eleitoral? Pronto. E aí, vá para o Google acadêmico. E tente responder essa pergunta, tente encontrar a resposta dessa pergunta em algum lugar. Quando você encontrar a resposta dessa pergunta em algum lugar, anote lá no seu diário e tente fazer outra pergunta a partir daquilo. E vá fazendo isso. Até que vai chegar uma hora que você vai formular uma pergunta e você não vai encontrar a resposta no Google Acadêmico ou em qualquer outra base de dados. Quando você não encontrar essa resposta, aí está a sua pergunta de pesquisa. Significa que essa é uma boa pergunta de pesquisa. Por quê? Você vai ter que pesquisar ela de uma maneira correta, né? Sistemática, para você poder responder ela. Tá? Uma característica importante de uma boa pergunta que existem perguntas e perguntas, né? Existem formas de fazer uma pergunta, né? Então, vocês podem me perguntar, e como é que eu sei que uma pergunta é uma boa pergunta ou é uma pergunta ruim? Uma boa pergunta ela é concisa, composta de conceitos e já contém em si o objeto, a delimitação e o método de investigação.
Essas informações elas nem precisam estar explícitas na sua pergunta, mas elas podem, a pergunta ela pode estar estruturada de uma maneira que já revele para você, por dedução lógica ou por indução, essas questões, principalmente da delimitação e do método de investigação. Certo? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide só para mostrar um exemplo. Por exemplo, pergunta ruim, né? Um jeito ruim de começar uma pesquisa. O direito de trabalho é a uberização. Horrível, né? Por quê? Porque isso aqui nem é uma pergunta. Mas significa que eu não deva começar? Se eu só tenho isso, significa que eu não devo começar ainda? Não. Se eu só tenho isso, eu escrevo isso no papel e jogo essas palavras-chave no Google Acadêmico para ver o que aparece. E leio, ou no Google normal até, e vou lendo. Que seja matérias de jornal, só para começar a alimentar a minha ideia, né? Eu gosto muito de usar a metáfora que a pesquisa é como um bonsai. Você planta uma semente e você precisa fazer essa semente brotar, crescer, a árvore se desenvolver para você poder podar ela, né? O trabalho da pesquisa é muito mais um trabalho de poda do que um trabalho propriamente dito de investigação, porque achar as coisas é fácil. Difícil é a gente ter critério para escolher, para determinar quais são os achados válidos e quais são aqueles que não servem para a gente, né? Então, uma outra forma, vamos supor que eu comecei aqui com direito do trabalho à uberização, dei uma pesquisada, e eu já consegui fazer uma outra pergunta. Qual é a aplicabilidade do direito do trabalho ao motorista de aplicativos? O estudante de direito adora fazer esse tipo de pergunta aqui, principalmente com essa palavra aplicabilidade. Qual que é o problema dessa pergunta? Primeiro, o que é aplicabilidade? Conhece alguma teoria? Vocês conhecem alguma teoria de algum teórico do direito, assim, algum bom teórico, que definiu o que é a aplicabilidade? Eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês podem usar isso aqui como um conceito. Mas o problema é que a aplicabilidade, muito embora se a gente fizer um esforço hermenêutico para que a gente consiga definir essa aplicabilidade, é uma palavra assim meio vazia de significado, pelo menos de significado técnico-científico, e que não vai ajudar a gente em nada, né? Porque quando eu estudo a aplicabilidade, o que exatamente eu estou estudando? Qual é o meu objeto de pesquisa, percebe? Então, aquela questão do objeto não está clara. E aí lembra lá do conselho do Adorno, né? O bom texto, ele ilumina um objeto e permite que o reflexo dessa luz que bate nele, espalha para os outros, ilumine os outros objetos. Se eu não sei exatamente qual é o objeto para qual eu vou jogar a minha luz, eu posso até estar jogando a luz para objeto nenhum. E aí não vai ter reflexo, e aí não vai ter realidade que vai se apresentar para mim, né? Direito do trabalho, beleza. Direito do trabalho é até um conceito que a gente consegue mais ou menos delimitar ele. Porém, direito do trabalho é muita coisa, né? Não seria melhor se eu escolhesse um instituto? Ah, mas eu não quero pesquisar só um instituto. Lembra do conselho do Adorno? Escolhe um instituto e, a partir desse instituto, deixa que a luz que bata nele ilumine os demais, né? Motoristas de aplicativo. Beleza. Todos os aplicativos? Em que período? Desde que os aplicativos foram inventados? Eu acho que vocês pegaram o espírito da coisa, né? Vamos passar para o próximo exemplo. Então, exemplos de perguntas boas, né? Um jeito bom de começar, né? Como as plataformas... Então, eu fiz aquelas duas perguntas, fiz aquela pergunta ruim, estudei mais um pouco, e aí achei um artigo, e esse artigo me intuiu essa pergunta. Como as plataformas de economia compartilhada... Opa, agora eu não estou mais falando de aplicativo, agora eu estou falando de um conceito, de uma palavra que é conceituada dentro de um campo teórico, economia compartilhada. E plataforma, né? Plataforma, dentro de um determinado discurso aí do software, você pode encontrar o conceito de plataforma, o conceito de economia compartilhada, né? Plataformas de economia compartilhada tem impactado. Bem, impactado é uma palavra que você pode me questionar se ela não encaixa ali lá na mesma caso da aplicabilidade. Bem, mas você consegue pensar, você consegue definir de maneira meio
imediato que seja um impacto, né? Como A impactou em B, como A fez B se transformar, fez B se comportar, por exemplo, né? Tem impactado a segurança jurídica das relações de trabalho. Pronto, segurança jurídica já é um conceito dentro de uma, se eu levar em consideração a dogmática de direito de trabalho. Por que a dogmática de trabalho? Porque quando eu falo de relações de trabalho, eu estou delimitando essa dogmática, né? Então, segurança jurídica, o conceito de segurança jurídica dentro da dogmática trabalhista, né? Em Portugal, delimitação espacial, nos últimos 5 anos, delimitação temporal. Essa pergunta aqui, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para responder ela. Se não está muito claro, basta ter um pouco de imaginação, você consegue rapidamente fazer um conjunto de uma checklist de ações que você precisa fazer para responder ela. Bem, primeiro eu preciso definir o que são plataformas de economia compartilhada. Segundo, eu tenho que identificar quais os possíveis impactos que essas plataformas... Segundo, eu tenho que definir o que é a segurança jurídica no contexto das relações de trabalho. Terceiro, eu tenho que imaginar quais são os possíveis impactos que as plataformas de economia compartilhada possam ter aqui nessa segurança jurídica. Se eu não conseguir imaginar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrevistar. Olha o método se revelando aí para mim a partir das perguntas. E se eu conseguir imaginar, eu vou ter que entrevistar do mesmo jeito, para saber se aquilo que eu imaginei como hipótese condiz com a realidade, né? Então, como é que eu vou descobrir isso? Bem, uma forma é entrevistando os trabalhadores, né? Porque se eu estou pensando em segurança jurídica nas relações de trabalho, quem é a melhor pessoa para eu ouvir? São os titulares do direito, né? A gente que estuda direito, a gente tem que sair dessa coisa de estudar só a dogmática, não que não seja importante, isso é muito importante, né? Eu acho que um engano, eu não vou chamar de erro, mas eu vou chamar de um engano epistemológico no campo do direito nos últimos 20 ou 30 anos, tem sido, em nome da teoria crítica, negar a dogmática. Eu acho que a gente deve olhar para a faticidade do direito, mas olhar para a faticidade do direito não significa negar a normatividade, mas enxergar ambos como dois elementos complementares, sinergéticos, né? Então, olhar para as decisões, né? Olhar para a dogmática, olhar para a jurisprudência, mas e perguntar para os titulares do direito: você se sentiu contemplado com essa decisão? Você se sentiu seguro? Né? Se eu estou falando de segurança jurídica, você se sente seguro em relação aos seus direitos trabalhistas? Né? Eu sei exatamente a pergunta que eu tenho que fazer para o motorista do aplicativo, entende? Aqui eu não recortei motorista de aplicativo, né? Que eu fui mais amplo, poderia ter recortado, né? Ou eu poderia ir para o proprietário de Airbnb não tem uma relação de trabalho, né? Ou um motorista de aplicativo. Vamos lá, eu posso perguntar para ele: você se sente seguro na sua relação de trabalho? Né? Eu posso imaginar perguntas relacionadas ao conceito de segurança jurídica que podem servir de questionamento para um questionário, por exemplo. Se você ficar doente, você sente que você vai ter algum suporte? Né? Você espera ter algum suporte? Você sente que vai ter algum suporte? Enfim, eu acho que vocês entenderam o espírito da coisa. Né? Um outro exemplo de uma boa pergunta: a intermediação do trabalho de motorista através das plataformas de economia, pronto, que eu já delimitei, né? Os sujeitos de economia compartilhada tem contribuído para a precarização das relações de trabalho em Portugal? Veja que são formas diferentes de investigar basicamente a mesma coisa, né? Só que esse aqui está falando de uma economia compartilhada como um todo. A segunda pergunta está recortando nos motoristas de aplicativo. Aqui está falando de segurança jurídica das relações de trabalho, aqui está falando das precarizações das relações de trabalho, né?
Bem, eu não sou especialista em direito do trabalho, mas eu imagino que haja algum ponto de convergência e talvez algum ponto de divergência entre os dois conceitos. Mas não é esse o objeto aqui da discussão. Isso aqui é um exemplo para a gente tomar. Vamos lá. Então, eu vou passar para o próximo passo. Alguém tem uma dúvida em relação a isso? Eu acho que eu deveria deixar as dúvidas para o final, né? Mas se alguém quiser escrever aí, escreve. Sim. Caso alguém tenha dúvida, pode pôr ali no chat e aí a gente já expõe. Sim, professor. Vai escrevendo, porque o chat está aberto aqui. Eu deixei o chat aberto. E, eventualmente, eu leio e já respondo se der, e se não der, a gente guarda para o final, certo? Então, terceiro passo. Faça uma pesquisa prévia. Depois eu pensei bem, eu acho que prévia nem seria a palavra ideal aqui, porque eu já falei lá atrás, né? Se você estiver com dificuldade de formular uma pergunta, faça uma pesquisa, faça uma pesquisa prévia, né? Então, eu talvez vou sugerir uma errata aqui de prévia para exploratória. Então, vocês anotem aí no papel e quando vocês tiverem o documento, que inclusive eu descobri que já dá para mandar aqui. Espera aí, já vou mandar agora para vocês. Espera aí. Espera ainda. Cadê? Tá aqui, ó. Já botei aí no Zoom para vocês mesmos, já podem baixar. E aí vocês já podem fazer a anotação aí. Faça uma pesquisa exploratória, tá? Que é um nome técnico mais correto para esse tipo de pesquisa, né? Uma vez que você estabeleceu um ponto de partida, eu coloquei aqui embaixo, ó, faça uma pesquisa exploratória. Consulte as bases de dados, né? E aí, se lá atrás a gente já estava se lá atrás a gente estava falando para ler qualquer tipo de material que fosse suficiente para te dar um insight, né? Aqui a gente já vai começar a ter um olhar mais qualitativo, que já não vai ser mais qualquer coisa que vai servir, né? Então, o que você vai fazer? Dica número 1. Comece pesquisando os repositórios da instituição que você estuda, certo? Tem um rapaz aqui que disse que queria fazer a pergunta. Gabriel, faça a pergunta, Gabriel. Se der para eu responder, eu já respondo aqui para você. Vai ter uma dupla vantagem você começar pesquisando pelos repositórios da sua própria instituição. Quer dizer, pesquise os outros relatórios. Eu acredito que esses relatórios devam ser depositados, né? Se eles forem e ficarem de acesso público. Parece que ano passado o pessoal me falou que tinha essa possibilidade. Pesquise por 2 motivos. Primeiro, você veja como são os outros relatórios, né? Eu tenho uma amiga que ela fez mestrado na França, uma professora muito punk, não sei outra palavra para usar, uma professora muito rigorosa. Não é rigorosa, o expoente do campo dela, né? A professora Kátia Matoso, era assim a rainha das historiadoras do Brasil. E ela falava que lá, quando ela foi estudar lá, não tinha esse negócio de que aqui no Brasil a gente tem esse fetiche da BNT, né? Eu acho que aí em Portugal vocês também não tem isso. Que é uma coisa meio fetichista mesmo, assim, meio esquisita, né? Que as pessoas se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo, né? E ela falou que quando ela teve essa experiência, ela conta para mim que ia lá e fala assim, como é que faz? Vai lá na biblioteca, pega uma tese e faz igual, entende? É assim. Isso aqui eu vou deixar para o final, tá, Gabriel? Porque tem várias respostas possíveis. Então,
E você vai lá, e eu me lembro da outra vez que o pessoal comentou comigo que essa era uma das grandes dificuldades. Dessa vez, até me como eu vou fazer o relatório? Vá lá e faça, e veja como as pessoas fazem, né? Veja como as pessoas fazem. Olhe mais de um, né? Para não dar o azar de você pegar um que está muito ruim, você fazer igual e você dar mal, né? Pegue mais de um, né? Mas já vá procurar nos repositórios da instituição repositórios que dialoguem com o seu tema que você se propôs a estudar. E, principalmente, tente dialogar com esses relatórios por um segundo motivo. Um segundo motivo que é mais importante ainda que o primeiro. Ciência é, acima de tudo, tradição. E o que significa tradição? O que é uma tradição? Tradição é uma coisa que existe antes da gente, que é passada para a gente e que a gente tem o dever ético de passar para frente. E como é que você passa uma tradição para frente? Você se apropria dela, você dá a sua contribuição para ela e você passa para outra pessoa. Então, é essencial para a construção de uma tradição de pesquisa dentro de uma instituição acadêmica, sobretudo se tratando de um tópico em específico, esse diálogo intergeracional entre os pesquisadores e as pesquisadoras, sabe? Então, é muito importante, e eu não sei como é aí na Europa, pelo que eu leio dos textos, me parece que na Europa existe bem essa cultura, mas aqui no Brasil a gente não vê muito essa cultura, está começando a ficar mais forte agora, pelo menos no campo do direito. Em outros campos eu já percebo isso, como, por exemplo, no campo da história, eu já vejo que isso já acontece de outras datas. Mas essa importância de você ler os textos das pessoas que passaram pelos mesmos lugares que você está passando e dialogar com os textos e encontrar o erro dessas pessoas, não porque você é uma pessoa má, né? Porque não é o caso aí em Portugal, mas aqui no Brasil tem muito brasileiro assistindo e eu acredito que vocês vão identificar bem o que eu estou falando. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito tóxica em relação à crítica e ao erro, né? Na verdade, não tem nada de mais errar. Na verdade, é bonito errar, porque você só aprende quando você erra. É através do erro que você descobre a melhor forma de fazer as coisas. Então, não precisa se sentir culpado se você errar. E a crítica é uma coisa boa, porque o que é fazer uma crítica? Crítica é apontar a limitação. E você só descobre o que você só descobre como ir além do limite quando você identifica o limite, né? Então, é bom fazer crítica e é bom errar. E é melhor ainda descobrir o erro do coleguinha, do companheiro de instituição, desculpe o palavreado vulgar, você descobrir o erro, porque é assim que a ciência é feita. A ciência é feita quando várias pessoas descobrem os erros umas das outras, né? E o conhecimento sistemático, conhecimento científico, conhecimento acadêmico é a soma desses erros e acertos. E o bonito da coisa é que no fim da história ninguém vai estar certo, vai estar todo mundo errado, né? Então é todo mundo igual nesse barco, tá? Olha o Google Acadêmico, né? Aqui no Brasil, às vezes eu faço essa afirmação em aulas de pós-graduação ou em universidades que me convidam também, e às vezes as turmas são misturadas, né? Tem pessoas de outras áreas e sempre tem alguém assim que fala para mim assim, mas professor, o Google Acadêmico, e geralmente é uma pessoa da área de saúde que fala isso, né? Mas o acadêmico não tem critério. A gente só pode olhar as coisas que estão na EBSCO ou no Web of Science, que são bases de dados criteriosas. Concordo plenamente para a área de saúde. Se você errar uma vírgula, você mata 100 mil pessoas, né? Dependendo do que você está estudando, né? Escrever uma palavra errada lá, publicou um artigo errado dizendo que cloroquina combatia Covid. Quantas milhões de pessoas, talvez, quantas milhares, talvez milhões de pessoas morreram no mundo por causa desse artigo mal feito, né? Pô, a saúde é um negócio sério, né? Não que o direito não seja um negócio sério. Porém, vou
pegar na mão de Aristóteles para não ficar desamparado nesse debate, né? Porque o Aristóteles ele tem uma passagem que ele diz o seguinte: é preciso estudar, né? Cada objeto de estudo ele já traz consigo o método e o rigor necessário para estudá-lo. E há objetos que exigem mais rigor, preste atenção, e há objetos que exigem menos rigor. É um erro metodológico estudar com pouco rigor um objeto que exige muito rigor. Mas também é um erro metodológico estudar com muito rigor um objeto que exige menos rigor. E o direito é um objeto que exige menos rigor. Certo? O direito, ele é um objeto que ele exige uma certa flexibilidade interpretativa, uma certa flexibilidade do nosso raciocínio. Eu diria, é um objeto que ele é regido não por uma lógica, poxa, me faltou a palavra aqui agora, mas seria não uma lógica do racional, isso, não uma lógica do racional, mas uma lógica do razoável, entende? A palavra era a lógica do racional. Não uma lógica do racional, mas uma lógica do razoável. Tem até um livro, né? Eu acho que é do Manuel Atienza. Se eu estiver enganado, me corrijam, por favor, que fala sobre isso. E aí, para você usar o Go acadêmico, você tem que ter o discernimento apenas, tá? Tem que ter o discernimento. O discernimento de você baixar lá a fonte que você está pesquisando, olhar para aquela fonte e saber identificar se aquela fonte presta ou não presta, se é confiável ou se não é. E como é que você faz isso? Com alguns elementos, né? Você vai olhar, por exemplo, o site da revista, você vai ver se lá no site da revista tem a transparência exigida, né? Daquilo que se espera de uma boa revista científica. Você vai olhar para os pareceristas, você vai olhar para os autores, para a titulação dos autores. Não que isso signifique muita coisa, eu não gosto dessa cultura também que mede a capacidade das pessoas pelo grau acadêmico que elas obtiveram. Gosto disso muito menos por desvalorizar as pessoas que não têm um doutorado, por exemplo, e muito mais por supervalorizar, às vezes, pessoas que têm uma formação e que, enfim, aquela formação não é garantia absoluta de qualidade para o que elas produzem, tá? Mas, por exemplo, uma revista que tem 3/3 da mesma pessoa, desconfie, revistas boas, geralmente você só pode publicar um texto por ano, né? Então, uma mesma edição que tem 2/3 da mesma pessoa, desconfie, né? Uma pesquisa que não tem revisão por pares, uma revista que não é transparente, né, em relação às informações básicas, desconfie, né? Uma revista que só tem alunos de graduação, desconfie, né? Não que os alunos de graduação não tenham capacidade, mas vamos lá, de fazer um bom texto, né? Vamos lá, é uma questão óbvia, né? Fazer um bom texto não é só questão de saber escrever, você tem que ter uma certa bagagem de vida, de conteúdo, que demora um certo tempo para você adquirir, né? Então, não é nem questão de não ter capacidade, é a questão de não ter, às vezes, uma determinada condição de conteúdo, né, de dominar certos conteúdos necessários para você fazer um bom texto, né? O que não significa absolutamente de forma nenhuma que estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado possam fazer bons textos, né? Muito pelo contrário, a gente vê coisas boas aí produzidas pelas pessoas o tempo todo. O Cielo, né? O Cielo ele já é uma base de dados que tem mais qualidade, que tem muita qualidade, né? No Cielo você já pode, tudo que está ali dentro você pode confiar, né? Não é como o Go acadêmico que você tem que exercer o seu discernimento. E tem outras bases de dados, tem uma espanhola que é muito boa, que eu ia colocar aqui, mas não lembrava o nome dela nem para procurar na internet. Mas eu sempre procuro e acho coisas muito boas, né? Os artigos, né? Os periódicos e tal. Eu acho que é Rio Hanet, alguma coisa assim.
mas tem outras bases de dados, né? E se vocês tiverem acesso, eu imagino que vocês tenham aí na Universidade de Lisboa, né? Acesso à Web of Science. E Web of Science tem menos revistas de direito, mas agora está começando a ter, né? Antes tinha quase nada, agora está começando a ter revistas de direito, mas como não faz parte da tradição acadêmica, está inserida nessas redes, né? Aí aquela questionamento lá da mina de saúde, né? Por que a Web of Science ela não é um bom critério para direito? Porque é Dialnet aí, isso, Dialnet da Universidade de Rioja. Aí é espanhola essa universidade? Eu imaginei que era espanhola porque estava vestido de espanhol. Beleza. Como se só a Espanha falasse espanhol, né? Não, não é. Mas, enfim. Porque, geralmente, as revistas das universidades da América Latina estão numa base de dados chamada Latindex, né? Por isso que eu imaginei que era espanhola. Aí, porque tem o S também, né? No domínio. Mas, enfim, tem essa base de dados também, Latindex, né? Por falar nisso. E não faz parte da tradição acadêmica, né? Então, corre o risco de você ter um bom periódico acadêmico que não está na Web of Science. Aí você vai desprezar porque ele não está lá. Vou dar um exemplo interessante também. Aqui no Brasil, a gente tem um critério de classificação de revistas, que é um critério também bem doido, né? Bem neoliberal, vamos chamar assim, né? Que massacra e adoece os pesquisadores e as pesquisadoras. Esse é o Qualis, né? Então, por exemplo, você tem muitas revistas aí de faculdades desconhecidas que tem Qualis A1, né? Que é o topo. E eu não sei como está hoje em dia, mas até a última avaliação, isso pode ter mudado, porque a última avaliação, se eu não me engano, foi em 2014 ou 2016. Mas na última avaliação, se eu não me engano, o boletim da Faculdade de Direito de Coimbra tinha nota B1. Pelo amor de Deus, né? Considerando a idade da Universidade de Coimbra, é a Universidade de Coimbra que tem que dar nota B1 para a Qualis, e não o contrário, né? Então, a gente também tem que ter um olhar crítico sobre esses critérios, né? Sobre esses critérios de classificação da produção acadêmica, certo? Não é só porque uma coisa tem uma nota boa que a coisa é boa, e não é só porque a coisa tem uma nota ruim que a coisa é ruim, ok? O quarto passo, me empolguei um pouco no passo 3, né? Vamos passar para o passo 4. Identifique interlocutores, né? Depois que você fizer essa coleção inicial de bibliografia, e aí, sempre registrando no seu diário, aí você vai identificar os autores, né? Autores com quem você vai dialogar. E aí eu gosto de separar esses 4 grupos de autores. Os clássicos. Quem são os autores e autoras clássicos e clássicas, né? Aquelas pessoas que são os monstros, os imortais, e que, na sua grande maioria, já morreram, né? A obra, como diz Paul Ricoeur, a obra se completa só com a morte do autor. Então, aquela obra está completa, está imune a revisões, né? Os autores são os clássicos. Claro que tem algumas pessoas que estão vivas e a gente pode considerar essas pessoas como clássicos, como, por exemplo, o Habermas, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente pode considerar o Habermas um autor que já chegou no nível de um clássico, né? Mas o Norberto Bobbio, o Kelsen, o Savigny, né? Castanheira Neves também está vivo, né? Está vivo, né? E eu acho que ele pode ser considerado um clássico, né? Também está vivo. Aí tem os autores, né? Então, os clássicos, os precursores. Quem são os precursores? São aquelas pessoas que não chegaram exatamente ao nível de clássico, mas eles iniciaram o debate, eles iniciaram um campo de pesquisa. Os clássicos eles podem ter iniciado o campo de pesquisa ou às vezes não, né? Os precursores são aqueles que iniciaram aquele tema que você está estudando. Eles podem estar vivos, podem estar mortos, enfim.
e identificar os precursores, identificar as lideranças. Quem são as lideranças? A liderança são aqueles autores bem atuais, né? Olha o som aí. São aqueles autores bem atuais e que influenciam o debate. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um autor aí que está na crista da onda, que todo mundo fala, todo mundo lê, todo mundo debate, o Achille Mbembe ou Byung-Chul Han, né? São autores que aparecem e eles estão direcionando, né? Sempre estão direcionando os debates. E aqueles autores atuais. Quem são os autores atuais? São os autores que eles não chegam a ser lideranças, mas não precisam ser de tanta importância, por exemplo, mas são autores que estão ali entre 1, 2, 3, 5 anos no máximo de distância de você, e que vão constituir aquela base da revisão de literatura, né? Como, por exemplo, pode ser aqueles manuais ou aqueles como é que é a palavra? Aqueles relatórios, né, que você identificou lá na primeira etapa, que você usou de exemplo, que eles são autores atuais, né? E aí você vai classificar e você vai identificar quais desses autores dialogam com a sua pergunta, quais apresentam argumentos favoráveis, quais apresentam argumentos contrários, né? E aí você vai identificar quais autores você vai utilizar, como eu fiz aqui com vocês quando eu citei o Aristóteles, né? Eu fiz uma afirmação polêmica, né? Mas eu segurei na mão de Aristóteles. Então, quando você faz afirmações polêmicas, é bom você segurar na mão de clássicos, né? Porque é mais difícil combater os clássicos, né? E quais apresentam argumentos contrários? Então, quais são os autores contra quem você vai dialogar, né? Então, escrever um texto também tem um pouco de jogo de xadrez, né? Você saber como é que você vai construir sua defesa e seu ataque, certo? Então, você vai pegar na mão dos atuais para discutir contra os clássicos? Não, de forma alguma. É muito mais fácil você segurar na mão dos clássicos para discutir contra os atuais, certo? E, eventualmente, quando você sentir que você já chegou num nível adequado, né, de conhecimento, de acúmulo de conhecimento e informação, discuta contra lideranças, certo? Mas não se a liderança for seu orientador. Evite discutir contra o seu orientador, pelo menos quando você ainda estiver na alçada dele. Ou dela. Muito importante, fica muito importante. Não que isso seja um crime, não que isso seja errado. Tem orientador que eu até gosto. Eu, particularmente, gostaria muito, né, que meus orientandos tentassem, eu incentivo eles a tentarem desconstituir as coisas que eu escrevo. Eu acho que isso é muito importante, mas a gente sabe que nem todo mundo pensa assim, né? Então, a academia não é republicana, a academia é aristocrática. E vamos viver com essa realidade, certo? Então, a gente chega no passo 5. Elabore um plano de ação. Identifique as fontes de dados que você precisará investigar e as técnicas necessárias. Eu estou vendo aqui que já são 4h10. Significa que já se passaram 1 hora, não é isso? Sim. Já passou 1 hora. Mas Então, tá com o professor. Temos mais 1 hora para abrir para perguntas e tudo. beleza. Vamos dar uma adiantada aqui, né? Elabore um plano de ação, né? Identifique as fontes de dados que você precisará investigar e as técnicas necessárias. Faça um checklist das atitudes necessárias para a execução da sua pesquisa, né? Acho que isso aqui fica bem tranquilo. Você vai... Os exemplos que eu dei lá atrás, né? Aquele do Uber. Para eu saber se isso afeta a segurança jurídica, o que eu tenho que perguntar para quem? Né? O que eu tenho que perguntar, né? Você vai dividir a sua pergunta principal em objetivos secundários.
E esse para quem podem ser pessoas, né? Entrevista, podem ser textos, né? Você pode fazer pergunta para os textos para responder. Podem ser dados da realidade também, tá? Você vai buscar a resposta nos dados, né? E faça um checklist. Passo 6. Execute a pesquisa com sistematicidade, né? Registre tudo no seu diário, né? Então, a pesquisa científica, né, é uma pesquisa feita com sistematicidade. Registre tudo no seu diário. Utilize um software de gestão de referências. Eu gosto muito do Zotero e recomendo o Zotero. Quem não conhece, vou escrever o nome aqui, ó. Zotero. Aí você coloca lá no YouTube como usar o Zotero. É uma maravilha. Vai mudar a vida de vocês quem não usa. Tem o Mendeley também, mas enfim, eu gosto do Zotero. A cada rodada de leitura, escreva um pouco, sintetizando as ideias para ir marcando o seu avanço, né? E aí eu vou passar para a segunda etapa rapidamente, né? A etapa da escrita. Porque a etapa da escrita é quando você capricha no planejamento, a etapa da escrita é fácil. E, na verdade, eu só vou passar aqui um conjunto de técnicas para ajudar vocês a destravarem, né? Então, passo 1, defina... Eu vou pular esse slide, para ganhar tempo, a gente vai vendo os passos um a um, né? Então, primeiro, defina o gênero acadêmico que você escreverá. Olha o microfone aí. Então, defina o gênero acadêmico que você escreverá. No caso, né, é o relatório, né? Vocês vão escrever um relatório. Mas eu quis deixar aqui o título Defina o gênero acadêmico para vocês lembrarem sempre que uma pesquisa pode dar origem a diversos produtos. Vocês podem escrever o relatório de vocês com a mesma pesquisa, né, abordando outro enfoque, outro recorte. Vocês podem escrever um artigo, etc. e tal. Vocês vão usar também, o ideal é que vocês usem essa pesquisa, né, o conjunto desses relatórios que vocês escreveram e que vocês consigam aproveitar isso para escrever a sua dissertação ou tese, né? Então, aquilo que eu já falei, né? A melhor maneira de entender o que é um relatório é consultando os relatórios dos anos anteriores. Identifique as características do gênero escolhido, né? Escolha 2 ou 3 relatórios de anos anteriores e identifique. Faça essas perguntas para o texto, né? Como são os títulos? Eles são extensos? Eles são curtos? Qual é a estrutura da obra? Quantos capítulos, né, costuma ter um relatório? Como eles se organizam? Quantas páginas, né? Pega lá uns 5 ou 6, só olha a quantidade de páginas. Qual que tem mais página, qual que tem menos página? Quantas obras costumam ser citadas, né? Mais fácil você ver lá quantas páginas de referência tem no final do texto, né, do que ficar contando uma a uma. Como é a linguagem que é utilizada nesses relatórios? É uma linguagem de juridiquês, de petição inicial, né? Uma linguagem de prática forense, ou é um outro tipo de linguagem, né? Preste atenção nisso. Que outros elementos se destacam no texto que te chamam a atenção, né? Lê a introdução, lê a conclusão. O que ele escreve? O que se escreve na conclusão? Compara algumas introduções, compara algumas conclusões. O que se escreve na introdução? O que se escreve na conclusão, né? Tem algum que foge do padrão e te chama a atenção, né? Passo 3. Prepare um plano geral da obra, que pode ser um sumário, né? Tem muito orientador e orientadora, ou muita gente que gosta de começar um texto fazendo um sumário. Eu, particularmente, não me dou bem com isso. Isso foi um ponto de tensão entre eu e meu orientador durante o doutorado, porque ele era adepto dessa técnica e minha cabeça não conseguia funcionar desse jeito. Por quê? Às vezes, escrever um sumário sem você ter muita ideia sobre o que você vai escrever é complicado e te dá até talvez ansiedade ou insegurança. Mas quando você chegar nessa etapa aqui, você já passou lá pela etapa 1 do planejamento e até da execução da pesquisa. Então, agora você já tem alguma ideia do que você vai escrever. Então, rascunhar um sumário vai ser muito mais fácil. E um sumário que, inclusive, ele pode mudar ao longo da escrita, certo? Mas faça, comece fazendo um sumário. Não na hora da sua pesquisa, mas na hora de que você for começar a escrever, que você já fez a sua pesquisa e você já sabe o que você vai escrever. Passo 4, plante uma semente, né? Já falei dessa metáfora aqui para vocês, né? Escrever um texto como cultivar um bonsai. Comece com uma palavra, se você está com dificuldade de escrever, ou comece com uma escrita livre.
Apenas escreva o que vem na sua cabeça. Até se vir na sua cabeça coisa que não tem nada a ver com o que você está querendo escrever, escreva, ponha para fora. Você vai ver que ali você vai botando para fora e as palavras vão vindo, e quando você se dá conta, você já está escrevendo sobre o assunto. Mas escreva assim, sem se preocupar com o formato, num primeiro momento. E aí, num segundo momento, aí você já vai se preocupar com o formato, já vai tentar escrever dentro... E tem um erro de português aqui, deixa eu corrigir. E pior que foi o texto com um erro para vocês, né? Peraí, opa. Eu vou mandar o arquivo corrigido, né? Escreva. Ih, rapaz, ele vai voltar do começo, não. Escreva. Desapegue do resultado. Comece a escrever. Escreva o quanto der, né? Senta para escrever, escreve até acabar. Você acha que já escreveu o suficiente, mas dá para escrever mais? Escreva mais. Não se preocupa se você acha que você está escrevendo abobrinha, escrevendo ideias que não tem nada a ver. Escreva, bote no papel tudo que vem na cabeça, né? E essa dica aqui foi a Fernanda que me deu. Eu falei, Fernanda, eu vou falar amanhã lá na palestra. Pare sempre no ápice da ideia. Eu achei isso muito genial. Você está ali com aquela ideia assim, massa. Qual que é a nossa tendência, né? Concluir o raciocínio para continuar depois. E aí, o que ela me falou? Poxa, quando a gente conclui o raciocínio e vai começar de novo, sempre é mais difícil começar do zero. Mas se você para ali no meio, na hora que você está mais empolgado, tu vai ficar ansioso ou ansiosa para voltar o mais rápido possível para terminar aquela ideia. Tá entendendo? Então, essa é uma estratégia bem interessante, né? Para de escrever no ápice, né? Leia e releia o que você já escreveu, né? Toda vez que você chegar num ponto que você ficar sem ideia, volta e relê o que você já escreveu, né? E lembre-se, os textos, eles não nascem prontos, né? Você vai escrever e vai sair muita coisa ruim, vai sair muita coisa mal feita, mas é assim mesmo, porque é assim que o texto é feito, certo? Só lá na frente, em determinado momento, é que você vai dar forma para o texto, que na verdade eu faço 6, né? Nunca ser mesquinho com as riscaduras. Isso aqui também é uma expressão do Adorno, né? Nenhuma correção é demasiado pequena ou fútil para não se dever realizar. Entre 100 alterações, cada uma isoladamente poderá parecer pueril ou pedante. Juntas, podem determinar um novo nível do texto. E aí ele cita aqui: a extensão é indiferente e o receio de que o escrito não seja bastante pueril, ou seja, não tenha medo de tirar coisas do seu texto. Não pense que o seu texto ele vai ser bom, aceitável se ele for grande. Ele vai ser bom e aceitável se ele for bom. Se ele desenvolver, se ele se enquadrar naquele primeiro parágrafo, né, que eu li para vocês no começo da nossa conversa. Então, aqui, a título de encerramento, né, um breve resumo, a preparação de um texto pode ser sistematizada em 2 etapas: a pesquisa e a escrita. Durante a pesquisa, o mais importante é a pergunta. É a partir dela que tudo mais se estruturará. Tá certo, né? Durante a escrita, o mais importante é escrever sem pretensão e sem mesquinharia na revisão, né? Corte sem dó. Aqui umas indicações de leituras para vocês. Primeiro, da minha querida amiga Priscila Aragão. Ela lançou esse livro hoje. Ela me mandou para eu fazer uma resenha, e eu falei, poxa, Priscila, então eu vou anunciar o seu texto lá, o seu livro, porque eu achei esse título fenomenal: Afeto e Pesquisa, um manual reflexivo sobre a escrita e a vida acadêmica. Então, aqui tem o Instagram dela. Eu não falei também, mas tem o meu Instagram, que é o Homero Charada, está aqui embaixo. Então, vocês vão lá no Instagram, segue a Priscila também, vê lá como é que é para ter acesso ao livro dela. Lá no Instagram tem as instruções. Eu já abri, eu estava lendo aquele livro dela antes de vir para a palestra, e é simplesmente um manual prático de como você desenvolver, destravar a escrita, lidar com esses bloqueios que você tem. Então, eu achei fenomenal. Se esse livro não fosse
uma ótima experiência de leitura e de escrita, eu não estaria recomendando aqui para vocês. Vale muito a pena, tá? O Mínima Muralha, do Adorno, especificamente, não se meta a besta de ler o livro inteiro, não. Vai fritar sua mente e não vai entender nada. Viu? Adorno é um filósofo que a gente tem que ler com um apoio. Mas, lê esse artigo, esse aforismo 51, que chama Através do Espelho. Ele dá para entender, dá para você exercitar ali um pouco. E você pode até jogar no Google, né, e procurar interpretações dele para comparar também. Outro livro que eu acho muito legal também é A Arte da Pesquisa, desses três autores, Wayne Booth, Gregory Colomb e Joseph Williams. Esse livro também, ele é muito, eu gosto muito dele porque ele trata a pesquisa assim, com essa visão assim da ciência como uma tradição e da pesquisa como uma atividade artesanal. Acho muito interessante. E esse livro, esse último livro aqui, eu acho ele o melhor livro de metodologia que há. Projeto de pesquisa, fundamento lógico, a dialética entre pergunta e resposta, né? Toda a minha metodologia apresentada aqui para vocês é fortemente baseada nesse livro do Silvio Gamboa. E aqui estão meus dados. Agradecer mais uma vez o NELB, a Faculdade de Direito de Lisboa, o pessoal também do grupo de pesquisa. Aqui está meu Instagram, meu e-mail de contato, quem quiser entrar em contato, e meu perfil no academia.edu, para quem quiser ir lá dar uma conferida nas minas publicações. Eu deixo lá quase tudo disponível. Só não está disponível quando não tenho direitos autorais, certo? Então está aqui. Agora eu estou tentando parar de pronto. Então, beleza. Tem as perguntas. Mas quer falar alguma coisa, Carlos? Quer fazer um meio de campo aí? Sim. Professor, o senhor falou sobre um livro, Lógica do Razoável. Estava pesquisando aqui para ver se encontrava. Não seria do Álvaro de Azevedo Gonzaga? Não, né? Lógica do Razoável não é exatamente o nome do livro. O nome do livro. Lógica do Razoável é esse conceito. Bem, se tem esse livro aí, eu acho que ele serve. Mas tem um livro que fala desse razoável e eu realmente não me lembro do autor. Não sei se é o Manuel Atienza ou se é algum alemão. Eu vou ficar devendo para vocês. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou ficar devendo para vocês, peraí. Recassencistas. Quer ver? Lógica do Razoável. Eu não sei se é o nome do livro, né? Mas o Recassencistas desenvolve esse conceito da lógica do razoável. Tem vários autores, todos esses autores aí dessa nova hermenêutica acabam desenvolvendo, mas o que eu estava me referindo era ao Recassencistas, certo? Eu só não sei exatamente o nome do livro que ele desenvolve isso, mas esse conceito aí... Certo? E aí, quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou responder a pergunta aqui. Não, pode fazer as perguntas. Vamos lá. Já tem uma. Certo, o Gabriel perguntou, apesar da relevância de toda a organização prévia, acredita ser possível alinhar essas metodologias com uma escrita livre, dissociada de organizações prévias para fazer a produção fluir? Olha, Gabriel, eu acho que eu já acabei respondendo a sua pergunta lá no passo 5, né, da escrita. Porém, tem duas formas da gente desenvolver essa pergunta. A gente pensar ela na etapa de construção do texto, então você desenvolver seu texto de uma maneira livre, depois você formatar ele, né, reler, né, adequar ele com rigor, né, como lá o texto, a recomendação do Adorno. A segunda é você adotar um estilo de escrita ensaístico, ou seja,
um pouco menos rigoroso. É possível fazer isso? É possível, né? E a gente acaba encontrando alguns bons textos que são assim, inclusive, né? Eu estou procurando um livro aqui na minha estante, eu não estou achando ele, deve estar lá atrás, mas esse eu vou achar aqui na internet para vocês, que é um livro que fala exatamente disso. Se eu não me engano, a tese como ensaio. Deixa eu ver se é esse aqui. O Ensaio como Tese, de Vitor Gabriel Rodrigues, que ele fala exatamente disso aí. E o Adorno, sempre Adorno, também tem um texto que chama... É o Adorno ou o Benjamin? Ensaio, peraí, deixa eu ver aqui. O Ensaio como Forma, do Theodor Adorno, que também fala um pouco sobre isso. Então, você, Gabriel, e quem mais tiver interesse, pode procurar esses dois textos, que eles vão explicar, que eles vão refletir, né? Eles vão refletir sobre essa característica dessa escrita ensaística. O que é essa? A Giane colocou aqui, não sei como seria esse estilo ensaístico. Bem, não seria uma escrita criativa, Gabriel. Eu acho que não seria uma escrita criativa, porque eu vejo que a escrita criativa ela já estaria aí no campo da literatura mesmo, né? Não no campo da... Eu não sei como é que chama literatura artística, né? Não no campo da literatura técnica, da literatura científica, mas daquela literatura... Da literatura, né? Como a gente fala. Eu vou faltar o nome correto aí, porque eu também não sou linguista, enfim, me desculpem aí. Mas eu acho que eu penso o ensaio, né? Tá falando de ensaio. Quando a gente fala de ensaio, Giane, né? Cadê aqui? Giane. Quando a gente fala em ensaio, a gente pode se remeter ao Montaigne. Acho que é assim que fala Montaigne, né? Montaigne, não sei, Montaigne. O que ele escreveu é o primeiro grande ensaísta da modernidade, que é uma escrita de si mesmo, né? Ele meio que define assim, e que era um tipo de escrita que era muito mal vista até um momento ali, né? Que o Montaigne resolve fazer isso. As pessoas, inclusive, falam: o que esse cara está escrevendo aí? Né? Fazendo ensaios, escrevendo sobre si mesmo, escrevendo o que ele pensa, né? Mas acabou se tornando um gênero muito, muito importante, né? Sobretudo quando você vai fazer algumas reflexões, que elas aí aquela ponderação de Aristóteles lá, né? Tem certos objetos que eles requerem um rigor mais flexível, né? E o ensaio é a forma adequada para você tratar esses objetos que tratam desse rigor um pouco mais flexível. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de um ensaio. Um ensaio que a gente poderia fazer. É mais fácil de entender o que é um ensaio. O Homem-Aranha. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Homem-Aranha, certo? E todo mundo aqui deve conhecer mais ou menos alguns personagens do Homem-Aranha. O próprio Homem-Aranha, o Peter Parker, o Venom, o Carnificina, né? Se você não conhece, depois procura no Google aí. A Gata Negra, que é uma meio heroína, meio vilã, meio namorada do Homem-Aranha, a Mary Jane, né? Então, tá lá, né? É uma obra ficcional, só que veja que interessante, você pode olhar para essa obra com um pouco de criatividade, você pode fazer uma hermenêutica do Homem-Aranha e você pode começar a pensar, bem, o Homem-Aranha é um adolescente, em algumas histórias ele já é um pouco mais velho, mas ele mora ali com a tia dele e ele tem um segredo que ele não pode deixar a tia descobrir. E ele vive trancado no quarto dele, não deixa a tia dele entrar no quarto dele. E veja só que interessante, ele tem uma namorada chamada Maria Joana, né? Poxa, está começando a aparecer uma história aí. Um certo dia ele briga com a Maria Joana e ele encontra uma gosma preta lá, que é o Venom, né? Que gruda nele e faz ele ficar violento, né? Faz ele ficar hiperativo, violento, e aí ele fala: eu não quero mais. Um dia esse Venom ele tem um filhote, né? Que é 10 vezes
pior do que ele e deixa a pessoa agressiva e assassina e tal, né? E ele encontra a Gata Negra, que é uma personagem que faz ele esquecer a Mary Jane, inclusive, faz ele esquecer do mundo, faz ele esquecer as responsabilidades dele e faz ele ficar tranquilão, né? Tem o Duende Verde, que é uma coisa completamente alucinada, né, que aparece lá. E tem o Duende Macabro, que é 10 mil vezes mais alucinado que o Duende Verde. Poxa, se vocês já perceberam, eu estou induzindo vocês aí a enxergar algo, né, por trás do Homem-Aranha, ou o Homem-Aranha como uma metáfora para um adolescente que tem problemas com as drogas. Ele começa com a Maria Juana, né? Depois ele encontra a cocaína. Da cocaína vem o crack, né? Depois ele encontra os cogumelos mágicos e começa a ver duendes, e aí ele vai para o LSD e os duendes estão numa proporção demoníaca. Eu poderia escrever isso num texto e isso viraria um ensaio, entendeu? A história do Homem-Aranha como uma metáfora para o problema das drogas na sociedade contemporânea, entendeu? Seria um ensaio. A Letícia, oi Letícia, fez uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber como identificar o momento de parar a pesquisa exploratória e começar a escrita, ou faz tudo ao mesmo tempo, ou na medida que evolui a pesquisa, a gente amadurece o trabalho e de tudo. Observação, professor, a Jane interior, a Genitel. Hã? Lá em cima, a Genitel fez uma pergunta. Tem uma antes? Tem uma antes. Como fazer... Posso fazer a pergunta? Que é como fazer... Pode. Como fazer para não se perder no caminho? Eu escrevo, mas no final, nas conclusões, eu me perco. Às vezes, no meio, eu paro e fico dias sem conseguir avançar. Primeiramente, oi, Jane, tudo bem? Como fazer para não se perder no caminho? Eu escrevo, mas no final, nas conclusões, eu me perco. Às vezes, no meio, eu paro e fico dias sem conseguir avançar. Primeiro, planejamento. Muito importante. Não precisa ser essa coisa fetichista que o brasileiro tem de fazer um projeto cheio de termos técnicos, não. Basta você fazer uma boa pergunta, que a sua pergunta tenha começo, meio e fim. Eu sempre falo isso para os meus estudantes. Antes de você se preocupar em qualquer coisa relacionada à pesquisa, aprume a sua pergunta. Deixe ela perfeita, redonda. Nem que você gaste 90% do seu tempo preparando uma boa pergunta. E dedica os 10%, os outros 10% para responder ela. Não é porque uma pergunta bem feita, não tem como você fugir do caminho. Uma pergunta bem feita, você sabe onde ela começa e você sabe onde ela termina. Se você não está sabendo onde ela termina, e aí já fica também um pouco da resposta para a Letícia, é porque você não sabe, a sua pergunta não está muito bem feita, não está muito bem delimitada. Percebe? Então, quando você estiver com essa dificuldade de se perder no caminho ou de não saber para onde ir, reveja a sua pergunta. Outra coisa às vezes você para no meio do caminho e se perde. Não, você não para e se perde. Você está cansado e precisa descansar. E descanse. É só isso. Certo? Eu gosto muito de jogar xadrez. Quando eu estou cansado, ansioso, quando eu paro de render, eu paro para jogar xadrez. Às vezes eu fico alguns dias jogando xadrez. Aí eu volto para escrever e a coisa flui de novo. Certo? Agora, posso ir para a próxima aqui? Contemplada, Jane? E aí eu acho que eu já meio que já respondi também a pergunta da Letícia, né? Opa, eu acho que eu já respondi aqui a pergunta da Letícia. Eu acho que não faz tudo ao mesmo tempo, não. Eu acho que é você fazer o checklist mesmo das coisas que você precisa fazer. Essa pesquisa exploratória, ela vai acabar na hora que você identificar quem é o que você precisa para ter um texto. Você precisa de um autor para te apoiar e um autor para você contra-atacar, né? Para você ir contra, para você provar que ele está errado. Se você tiver um para ficar a seu favor e um para você questionar, já é o suficiente. O resto vai aparecendo aí na medida que você vai precisando, certo? E escolher mais de um também não é muito bom, né? Também não é muito bom. Quando você vai
quando você vai jogar xadrez, você vai tentar ter o máximo de peças suas atacando uma única peça, né? Para você obter uma vantagem no tabuleiro. Você não vai tentar fazer várias peças atacarem várias outras peças e nenhuma peça cobrir a outra e ninguém vai ter vantagem. O jogo vai acabar empatado ou você vai perder, né? Mais alguém? Alguém tem mais pergunta? Então, acho que dá só mais um tempinho. Eu só sobre a analogia do professor sobre o ensaio do Homem-Aranha, porque eu sou um fã de Homem-Aranha e nunca tinha nem pensado nisso. Achei muito interessante. Um dia eu escrevo isso. Eu sempre É uso de exemplo, muito só que eu nunca interessante. escrevo. Uma hora alguém vai escrever, eu ainda vou ter que Vai fazer que acabar, vai nem dá. acabar. Ainda vou ter que citar os outros que escreveram uma ideia. Não, mas essa ideia é muito boa para ninguém nunca ter tido, né? Na verdade, alguém já deve ter escrito isso e a gente que não sabe, né? Então, professor, acho que todo mundo foi agraciado, não temos mais perguntas. Primeiramente, gostaria de agradecer, parabenizar pela apresentação. Foi muito, realmente, como as pessoas estão dizendo aqui, foi muito boa, ajudou bastante. E aí são dicas muito valiosas que, no decorrer, a gente vai pesquisando. Mas se o professor também tiver considerações finais, mais algo para falar. Então, gente, só quero agradecer mais uma vez, estou muito feliz, assim, sempre que vocês precisarem eu estaria à disposição e sempre trazendo uma apresentação nova, aprimorada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sentir qualquer necessidade, questionamento, quiser falar de outras coisas também, quiser falar de teorias do filme da Marvel, ou mandar comentar sobre filosofia, pode falar comigo lá no Instagram, que eu respondo todo mundo, tá? E é isso. Sejam bonzinhos. Então tá bem, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo professor. Vocês têm um e-mail do professor, ele já mandou também o PDF. Qualquer. Peraí, o PDF, deixa eu Oi? mandar o corrigido. Mandar pronto, mandar o outro. Dá para deletar aquele lá? Tenta deletar aí, por favor, Carlos. Eu vou mandar o novo aqui, o corrigido. Peraí que eu não fiz o download. Peraí. Acho que não tem como mais se colocar na última. Na última, acho que o pessoal vai perceber. Acho que não consegui deletar. Peraí. Pronto, tá aí. Deixa eu ver se eu consigo deletar o antigo. Cadê aqui? Não dá para deletar, mas enfim, tá aí. Não tem problema, pronto. Certo, tá registrado aí que foi corrigido e tal. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o professor, gostaria também de agradecer a todos que estiveram presentes. E o Nebia está falando, mando por escrito para amanhã os inscritos e tudo certinho. Então, boa noite para todos, obrigado mais uma vez e até o próximo evento.